Muito boa noite a todos. Nós estamos enfrentando alguns problemas técnicos para a realização do nosso estudo, mas espero que a partir desse momento tudo se normalize. Então vamos começar aqui cumprimentando aqueles que estão já conosco na sala. Boa noite ao Flávio Lima, boa noite também à dona Isilda Faller, ao Stefan Freitas, boa noite também à dona Elma Persiti. E são esses que aos poucos vão chegando aqui. Pedimos desculpas que nós tivemos que reiniciar, então estamos aqui compartilhando nos grupos da nossa congregação um novo link para que todos possam também acompanhar a nossa devoção desta noite. Muito bem, essa é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Tenho a alegria de cumprimentar a todos vocês que já estão aqui conosco, também a todos os nossos irmãos, membros da nossa Comunidade da Paz da Tijuca, e também irmãos e amigos de outras congregações que nos acompanham sempre, todas as quintas-feiras neste horário. Eu vou aqui cumprimentando ainda a Mônica Duarte, que está chegando. Boa noite, Mônica. Boa noite também a Francilene, Espírito Santo, a Estherzinha, alegria em ter vocês conosco aqui. Boa noite também ao Pedro Paulo Galvão, é o Janderson que está dizendo, Pedro Paulo que passou pela Covid, e nós oramos também muito pelo Pedro Paulo aqui. Boa noite também a Gabriela, Flor Nimer, ao pastor Sérgio Flor, já meu irmão, pastor em São Paulo, vi que já tinha entrado no link anterior, e agradeço a paciência de vocês também. Boa noite a Mônica Eugênia, lá de Santa Catarina, uma alegria ter todos vocês. Eu tinha cumprimentado antes a dona Carmen Krieger, não sei se ela já está novamente conosco aqui. Ela tinha estado na nossa primeira chamada, né? Boa noite também a Marinete de Souza, Liane Auer, o pastor Herman, alegria em ter vocês conosco aqui nesta noite. Muito bem, espero que todos tenham tido um dia abençoado, um dia sob a proteção de Deus. Nós nos alegramos em podermos nos encontrar em mais esta quinta-feira, dando uma boa noite a todos vocês. Boa noite a Sônia Lehmann também, que agora está aqui conosco. E eu convido vocês a nós falarmos com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós queremos muito te agradecer por este momento em que nós temos aqui mais uma vez nesta noite, para estarmos neste encontro de amigos, de irmãos na fé, podermos também meditar na Tua Santa Palavra e podermos também orar uns pelos outros, para que as Tuas bênçãos sejam conosco todos os dias. Pedimos-te perdão pelos nossos pecados, por amor de Jesus, e fica conosco, Senhor, neste momento e sempre. Amém. Boa noite, Marli Bruno Flema, nossa irmã aqui da Celpaz, Frederico Huber e Madalena de Sorocaba, São Paulo, prazer em ter vocês. Boa noite a dona Frida Ville. Eu quero dar uma boa noite especial para a dona Frida. Dona Frida, mãe da nossa irmã Liane, amanhã estará completando 90 anos de idade. Dona Frida, nós queremos hoje à noite também louvar a Deus aqui e agradecer por muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, e ficamos felizes que a senhora, com 90 anos, esteja ligada nas redes sociais também. Boa noite também ao Arlindo Simeone, nosso amigo, irmão lá de Realengo, também ao Felipe Simão de Cascavel. Boa noite a Valdete de Carvalho e ao Mário lá de Mendes. Obrigado pela companhia de todos vocês. Muito bem, eu fiz o convite hoje para todos a quem eu enviei a chamada, o banner desse estudo, colocando como título, talvez um título assim um tanto estranho, né?
a língua, e depois duas expressões de exclamação: que horror, que bênção. Quem é o vilão? Essa é a pergunta também que nós fazemos, então. E então, antes de continuar, uma boa noite ao Sr. Roberto Lehmann, boa noite à Dona Marinete Faller também. Por que eu trago esse tema para vocês hoje à noite? Porque a leitura da epístola do próximo domingo agora, que será o 15º domingo após Pentecostes, é a leitura de Tiago capítulo 3. Nós estamos agora nesses domingos, e mais ainda 2 ou 3 domingos, lendo como epístola a carta de Tiago. E no capítulo 3, Tiago nos fala sobre a língua. E os títulos que nós temos então são esses. Por exemplo, na tradução de Almeida, nós temos o título assim: o pecado da língua e o dever de refreá-la. Na nova tradução da linguagem de hoje, dominar a língua. E quando a gente começa a ler esse texto, parece que a gente fica um tanto horrorizado. Porque vejam bem vocês, eu vou ler só uma pequena descrição que Tiago faz da língua. Olha só o que ele diz aqui. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua, ela contamina o corpo inteiro. Ela não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. A língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. E eu novamente digo para vocês, que horror! Muitas vezes a gente nem tem prazer em ler palavras como estas aqui, com as quais Tiago descreve a língua. Certa vez alguém brincou e disse assim que Deus, sabendo do mal que a língua era capaz de fazer, ele então, ao criar a língua, ele colocou a língua logo dentro de uma caverna e enclausurou-a com grades. A caverna é a boca e as grades são os dentes. Brincadeiras à parte, o texto está dizendo que a língua precisa ser refreada, porque é com a língua que se calunia pessoas, que se espalha mentiras, que se destrói reputações. A língua, ela destila veneno, não só através do órgão que está aqui dentro da nossa boca, mas a língua também destila veneno em tempos atuais, através das palavras escritas nas redes sociais. E então, nós não apenas falamos com a nossa boca, usando a língua, mas hoje também se fala muito através dos dedos, através das teclas do computador. E como as redes sociais também revelam ódio, preconceito, e por tudo ou por nada sempre surgem discussões acaloradas. Nós precisamos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que os danos da língua, eles são maiores do que os ferimentos do corpo. Porque o ferimento do corpo, ele pode ser tratado com medicamento, vocês sabem disso. Agora, muito mais complicado é curar uma ferida aberta na alma por uma palavra dura, uma palavra injusta ou por uma palavra falsa. Que horror! A língua é felina e, como diz o texto que nós estamos lendo aqui, ela tem um mal incontido e ela tem um veneno mortal. Porém, antes de nós ou de alguém aqui propor cortar a língua e jogá-la no lixo, então o texto bíblico também diz o seguinte, que com a língua nós também podemos proferir bênção. O texto diz assim: com ela nós bendizemos ao Senhor. Isso significa que a língua não necessariamente precisa destilar veneno, porque a mesma língua que destrói, ela pode edificar. A mesma língua que estraga, pode consertar também.
A mesma língua que espalha aquilo que é amargo, ela também pode espalhar aquilo que é doce. E doce é tudo aquilo que faz bem para o ser humano. E é por isso que o nosso texto, então, acaba tirando a seguinte conclusão: de uma só boca procede bênção e maldição. Mas e aí então que nós temos que fazer uma pergunta: se da minha boca procede maldição, e eu digo que horror, e se da minha boca também procede bênção, então a pergunta é essa: o que está errado aqui? Ou aí vem aquela pergunta que eu já coloquei para vocês: quem é o vilão nessa história? Alguém adivinha quem é o vilão? O vilão é o coração. É isso aí. O vilão não é a língua, o vilão é o coração. No Evangelho de Lucas, Jesus disse exatamente assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má, ela tira o mal do mau tesouro. E aí olha a conclusão de Jesus: porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele também diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então a pergunta é: como é que a língua poderá proferir o que é doce, o que é uma bênção, se o coração está carregado de amargura? Aí está então, meus irmãos e minhas irmãs, o verdadeiro vilão da história. Quando o coração é mau, a língua produzirá maldade. Quando o coração está ferido ou amargurado, a língua vai desferir golpes duros. Então a solução para os males da língua está onde? Está na cura do coração. Porque quando houver um coração curado, então será possível liberar a língua da sua prisão. E então, quando houver um coração curado, a língua será capaz de produzir palavras doces e palavras de bênçãos para todos. Então vem a pergunta: como alcançar então a cura do coração? Se o coração é o vilão e não a língua, como alcançar a cura de coração? O salmista, no Salmo 51, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Purifica-me do meu pecado, pois ele está sempre diante de mim, ou dentro de mim. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. É muito bom nós ouvirmos as palavras de Jesus: vai e não peques mais. Então o coração precisa ser lavado com o sangue de Jesus. O coração precisa ser renovado diariamente. E quando isso acontece, a língua vai expressar exatamente aquilo que se passa no coração. Quando houver um coração puro, um coração lavado, um coração restaurado, então a língua não vai ser mais um veneno mortífero, ela vai proferir bênção, ela vai proferir palavras doces. É importante nós entendermos esse contexto em que Tiago fala sobre a língua. Quando Tiago escreve a sua carta, ele não está, de repente, fazendo um capítulo especial, porque ele precisa falar da língua. Ele tem em mente algo maior do que só falar da língua. A língua, e é isso que Tiago quer nos ensinar aqui, a língua ou a fala, ela expressa a nossa prática de fé, ela revela a prática da nossa fé. As palavras que saem da nossa boca, elas vão mostrar se há coerência entre fé e palavras. Porque aquilo que eu digo é o que eu penso.
E aquilo que eu penso, eu vou fazer também. É por isso que Tiago, aqui na sua carta, ao falar sobre a língua como bênção ou como maldição, ele faz uma relação entre fé e obras. E quando ele fala em fé, a fé em Jesus Cristo. E quando ele fala em obras, é tudo aquilo que eu faço a partir da fé em Jesus Cristo. Então, quando Tiago está dizendo assim, a fé sem obras é morta, ou quando ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele está dizendo que deve haver uma coerência entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Que deve haver uma coerência entre o crer, o pensar, o falar e o agir. Me desculpem. Então, mais adiante, ou em outro lugar da carta, Tiago diz assim, foi pelas obras que a fé se consumou. Então ele enfatiza que o amor ao próximo, por exemplo, é uma obra visível. Então a boa palavra, a palavra doce, também é uma boa obra que é o reflexo da fé. O nosso fazer comunica a nossa fé na prática. O nosso falar comunica a nossa fé pelas palavras. Por isso, uma conversa fútil, intrigas, fofocas, não ajudam na construção do reino de fé. E intrigas, fofocas, conversa fútil, não fazem parte do testemunho cristão. Nós estamos hoje vendo cada vez mais, não apenas palavras duras ditas para pessoas, mas nós estamos assistindo muitas discussões nas redes sociais em que há palavras que acusam, que provocam, que caluniam. E por certo, este não é o melhor exemplo de fé e de amor ao próximo. Fé e obras têm que combinar. Aquilo que eu creio e aquilo que eu faço precisa combinar. Por isso, Tiago, então, nesse texto do capítulo 3, ele diz assim, nenhum homem ou nenhum ser humano é capaz de domar a sua própria língua. O que nós vamos fazer? Nós vamos concordar com Tiago e vamos reconhecer que só o Espírito Santo pode domar a nossa língua. Só o Espírito Santo pode nos domar ou domar a nossa língua quando ele fortalece a nossa fé e quando pelo sangue de Jesus ele lava o nosso pecado, lava o nosso coração e nos dá um coração limpo. E um coração limpo vai trazer palavras de bênção. Um coração limpo vai apagar as palavras mortíferas, as palavras que são veneno, as palavras que destroem. O coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus, vai trazer união, vai trazer reconciliação, vai trazer boa companhia, vai fazer com que nós possamos nos entender, nos compreender, mesmo em tempos em que nós temos opiniões diferentes sobre muitos assuntos. Mas o coração vai nos mover a dizer palavras de tolerância, de compreensão, de amor e de perdão. É isso, meus irmãos. Então, quando nós falamos que a língua pode ser um horror, ou que a língua pode ser uma bênção, nós temos que pensar em quem é o vilão nessa história. O vilão não é a língua, o vilão é o coração. E então nós oramos no salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que eu possa dizer palavras sábias e palavras doces. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, eu vou aqui cumprimentando. Quem mais chegou aqui? Boa noite, Traula Kuntzmann, de São Lourenço do Sul. Boa noite também a Leisita Hoffmann, ao seu Clóvis e a dona Yaraci. O seu Clóvis também agradece a Deus pela melhora do frentista que sofreu um acidente dentro de um ônibus. Seu Clóvis, vamos agradecer a Deus também porque ele está melhorando. Boa noite também a dona Adélia Borcart, a dona Nete Smith, boa noite a dona Eliene Reze, muito prazer, Raquel Viana, ao Sidney Reiki, se é assim que pronuncia, me desculpe Sidney, boa noite também a dona Selmira Santana, a Cleia Lorete,
Dona Gilda Rodrigues e a Valéria Pereira. Prazer, Valéria, lá de Minas Gerais, prazer em tê-la conosco também hoje aqui novamente. Boa noite também a Dona Eliane Rain, a Cleia já tinha cumprimentado. Muito bem. Nós queremos agora falar com Deus em oração. A dona Carmen Krieger está aqui também se manifestando. Eu queria agradecer a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Nós tivemos no dia 7, na terça-feira, o aniversário da Patrícia Hofgesen, nossa irmã da nossa missão de São Gonçalo. Ontem, dia 8, o aniversário da Beatriz Cardoso dos Santos. Hoje, dia 9, o aniversariante é o nosso irmão aqui da congregação, o Ronald Ericeira. Amanhã, dia 10, é o dia dos 90 anos da Dona Frida Ville. Dona Frida, parabéns e muitas bênçãos de Deus para a senhora. Estará reunida também com filhos e netos e nós desejamos que seja um encontro de festa dos seus 90 anos. E no dia 11, no próximo sábado, nós temos o aniversário da Emily Cortines, do Arthur Littich Barcelos e também do Vinícius Aguiar Pinheiro. Então são esses pelos quais nós oramos. Também queremos orar, por aqueles que estão enfermos por causa de Covid. Continuamos a orar pela Magali, a tia da Jennifer, também pela esposa do Stefan, que está conosco, a Vivian, e o seu filho Arthur, que estão com Covid, que também Deus restaure a sua saúde e cuide de você também, tá, Stefan? E também continuamos a orar pelo Eduardo Arnaud e a sua filha Patrícia, também com Covid, que Deus também os restaure. Também oramos pelo seu Laerte, que é o padrasto da Jennifer, continua internado. Continuamos a orar também pelo Bruno Rubi, nosso irmão, que ainda se recupera, não está totalmente recuperado do AVC que ele sofreu. Muito bem, quero convidar também os membros da nossa congregação. Domingo, agora dia 12, vamos estar reunidos em culto às 10 horas da manhã. Desde o domingo passado, os nossos cultos presenciais também estão tendo transmissão ao vivo aqui pela página do Facebook da nossa congregação. A Valdete também pede oração pelo recém-nascido Gabriel, que fez cirurgia de atresia do esôfago, está se recuperando no hospital. Então, mais uma pessoa pela qual nós também queremos orar. Os pais pedem oração pelo Gabriel. Também uma boa noite aqui ao Arthur Flor, sobrinho, afilhado. Boa noite, Arthur, obrigado pela sua companhia mais uma vez conosco. Muito bem, podemos falar com Deus em oração? Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te damos graças e louvor por esse momento de meditação na Tua Palavra. Te agradecemos por sermos os Teus filhos, por sermos agraciados com toda a sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos necessárias para o nosso corpo e para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que Tu nos concedes, de nós podermos usar os nossos lábios, a nossa língua, para proferirmos bênção, anunciarmos o Teu Evangelho e proclamarmos palavras de amor para as outras pessoas. Nós pedimos-te perdão por muitas vezes a nossa língua ser um horror, por ela proferir palavras venenosas que nos separam de outras pessoas. Por isso, Senhor, dá-nos um coração puro, um coração lavado pelo sangue de Jesus, de maneira que com coração puro as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas manifestações nas redes sociais sejam palavras puras, de tolerância, de amor e, acima de tudo, anunciando o amor de Jesus a todas as pessoas. Oramos, Senhor, em favor de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, precisando de tratamento, de cuidados médicos, e mesmo aqueles que estão em casa com Covid, em tratamento e em processo de recuperação. Cuida de cada um deles, de todos aqueles que foram aqui citados, os seus nomes, para que a Tua mão misericordiosa e curadora seja sobre todos e que possam também com paciência aguardar os resultados do tratamento que estão recebendo. Nós oramos
Por aqueles que choram ainda a perda de pessoas queridas, consola-os, Senhor, no teu amor e na esperança da ressurreição. Nós também te agradecemos por aqueles que completaram ou estão completando mais um aniversário, que possam ter corações agradecidos e que as tuas misericórdias sejam renovadas nas suas vidas todos os dias. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja, abençoando os nossos encontros de todas as quintas-feiras, abençoando cada um de nós em nossas congregações, para que possamos participar dos cultos presenciais, possamos receber a tua palavra e o sacramento com alegria e compartilhar o teu amor com todos. Tudo isso, Senhor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a Mariana Matos, boa noite, a Dona Frida está aqui agradecendo. Dona Frida, não há o que agradecer, louvamos a Deus pela senhora. Boa noite também ao Luiz Alberto Voigt, que está lá no sul, ele e o Alberto. Olha só que prazer, Luiz Alberto, em também ter esse contato. Um abraço para o Alberto. Também não citei em palavras em oração, mas peço que, claro, que todos vocês continuem incluindo em suas orações o nosso país, os nossos governantes, a todos os atores políticos, a todo o povo que carece que tem carências e que precisa ser atendido também em suas necessidades. Nós vivemos um momento difícil, um momento político com muita tensão, e pedimos que Deus traga paz, traga concórdia, mantenha a ordem, e que todos os atores políticos, sejam aqueles que fazem parte do governo, de oposição, aqueles que julgam, aqueles que promovem as leis, que todos possam agir com sabedoria, com discernimento, para que nós tenhamos uma pátria melhor, uma pátria em que, como diz o hino 513 do Inário, em que nós possamos viver nela felizes e em paz. Que Deus nos abençoe. Muito bem, boa noite ainda a Dulcineia Carvalho Alves, e a Marinete já tinha cumprimentado. Ana Paula também, muito boa noite. Deus abençoe e guarde todos vocês, obrigado pela companhia, e nós nos encontramos aqui então na próxima quinta-feira. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso que houve no início, mas agradeço pela paciência de vocês. Uma boa noite, um bom descanso, Deus os abençoe e os guarde.